Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre o capítulo 4, sobre as técnicas de solução de problemas, né? Vamos já fazer o fechamento do capítulo 4 também, que é mais curtinho, né? E eu trouxe para vocês, é óbvio, uma parte, né, do que está lá na NetAcad. O material que está lá é muito rico, é muito bacana, principalmente se você não tem experiência, né, não tem vivência em consertar aí os computadores. O capítulo 4, na segunda parte, ele traz ali uns checklists, né, uma sequência de procedimentos que você pode fazer para tentar diagnosticar um problema. E óbvio que se você já tiver experiência, né, tudo isso fica mais fácil, mas também para aquela pessoa iniciante, né, para quem está começando agora, quem está se aventurando a fazer uma manutenção preventiva no próprio computador, no computador de algum amigo conhecido. Então ali ajuda muito, né? Eu trouxe apenas alguns exemplos de lá. Mas antes da gente falar dos exemplos, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o processo de solução de problemas que eu apresentei para vocês no encontro passado, né? São 6 passos, 6 etapas, e até naquele momento eu comentei, eu sugeri que a gente tivesse aí uma possibilidade de colocar uma etapa 7, né? Aquela etapa de ajuste de expectativas com o cliente, né? Para fazer a devolução. Hoje a gente vai detalhar bastante todas essas etapas, todos esses passos, para ficar bem claro, né? Para que você possa aí ter um ponto de partida para os seus procedimentos, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte agora, né? Nesse cenário. Alguém trouxe um computador até você, esse computador está com problema, e essa pessoa vai entregar para você, para que você possa fazer os procedimentos técnicos necessários. Então, vamos imaginar que a gente estivesse nesse cenário e a pessoa acabou de chegar e vai te entregar o computador para você fazer o conserto. Esses 6 passos, eles não precisam obrigatoriamente serem seguidos à risca, né? Você pode aí, dentro da sua dinâmica, né, você pode ir alterando isso. Mas a primeira situação que você deve fazer, deve ter, né, é tentar identificar o problema, tá bom? A identificação do problema é fundamental para você poder fazer um diagnóstico correto, tá? E a identificação do problema, ela tem várias etapas diferentes, né? Ela tem vários registros a serem feitos. Então, antes de qualquer coisa, né? Antes de qualquer procedimento, é muito importante que você tenha informações sobre o dono desse equipamento, né? Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, seja ele seu amigo, seu parente, né? Um número de telefone de contato, uma forma, um e-mail, uma forma que você tenha de, a qualquer instante, entrar em contato com ele, seja para passar um orçamento, seja para falar sobre o diagnóstico do problema, tá? Então, identificar o problema passa antes por obter informações. Essas informações, é óbvio, vão depender muito do nível de relacionamento que você tem com essa pessoa ou com essa empresa, tá? Mas existem na internet várias fichinhas chamadas ordem de serviço que você pode se basear, ou pode, inclusive, algumas delas são liberadas para download e você pode utilizar. Imaginando que você não conhecesse essa pessoa, tá? Não fosse do seu convívio social, você coletaria dele esses dados mínimos para a identificação, né? Na sequência, é fundamental que você verifique quais são as configurações desse computador, o que ele tem, e principalmente o que a pessoa deixa com você também.
tá? Se ela deixou carregador, se ela deixou cabo de rede, se ela deixou teclado, mouse, é fundamental que você tenha isso anotado, conversado e, na medida do possível, até para ser um atendimento mais profissional, assinado, tá? Então, é fundamental que você tenha, após as informações do cliente, as informações daquele computador. Obter as informações corretas do computador vai te ajudar também a ir para a internet, fazer uma pesquisa, buscar um manual, tá? Então, muitas vezes isso aqui aparece em outro momento, a necessidade dele. Muitos desktops foram montados pelo próprio dono, pelo próprio usuário, ou por um amigo, ou por uma empresa que não existe mais, né? Isso pode acontecer, e eles não têm modelo, né? Eles são genéricos. Então, é um momento importante também para você obter essas informações. Procure sempre, na medida do possível, identificar qual é o sistema operacional, né? Se a máquina não estiver funcionando, pergunte para o dono ou para a pessoa que está deixando o equipamento para você. Verifique se ela tem algum amassado nas tampas, se está faltando alguma coisa, né? E já informe para essa pessoa. Coletadas as informações de praxe, né, da pessoa, da empresa e do equipamento, agora é o momento que a gente tem de fazer a descrição do problema específico, tá? Então, agora a gente vai fazer um procedimento chamado pergunta aberta ou pergunta fechada, que são aquelas perguntas objetivas para que o usuário, para que a pessoa que está deixando o computador para você, te informe o que está acontecendo com a máquina. Perguntas abertas nada mais são do que aquelas perguntas onde a pessoa pode falar o que ela quiser. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Você chega para a pessoa e fala assim, o que está acontecendo com essa máquina, né? Aí ele vai te dizer, olha, quando eu ligo de manhã, ela fica fazendo um barulho, depois ao longo do dia para, mas à noite a máquina não liga mais. Então, pergunta aberta é a possibilidade que você dá para a pessoa de te contar uma historinha, tá bom? É um parágrafo, 2 parágrafos, a gente gosta bastante de falar e de contar. Então, pergunta aberta é nesse sentido. Perguntas fechadas são aquelas que você espera obter da pessoa um sim, um não ou uma palavra simples, tá? Então, você vai dizer para a pessoa assim, o sistema operacional da sua máquina é Windows? Essa é uma pergunta fechada, tá? Então, ela pode dizer sim ou não, tá bom? Você pode perguntar assim para ela, você trocou a senha dessa máquina na última semana? Também é uma pergunta fechada. Tá? Ela vai dizer sim ou não. Procure obter nesse instante, né, o maior número possível de informações. Procure conversar com a pessoa de forma a não dar a ela possibilidade de fugir do assunto, né, contar outras histórias, que ela seja objetiva e que você consiga entender claramente o que está acontecendo, tá? Eu já passei por várias situações assim. Quem levava o equipamento para consertar não era o dono, era alguém da empresa. Geralmente um motorista, alguém do departamento, e ele muitas vezes nem sabia o que estava acontecendo. Tá? Aí é que entra a informação fundamental do contato do cliente, efetivamente, para você poder obter essa informação. Tá? Então, eu tinha que amarrar a situação exatamente dessa forma. Tá? Quem trouxe não era o dono, então não sabia de nada. Aí eu já entrava em contato direto com o usuário mesmo, né? Aquela pessoa que trabalhava com equipamento. Que tipo de pergunta que você vai fazer é óbvio, né? Vai depender muito do que está acontecendo, daquilo que a pessoa te conta. Então, a pessoa chega para você e fala assim, olha, meu computador não liga. Aí você vai falar para ela assim, você colocou ele na tomada, tinha energia na sua casa, experimentou trocar, né? Ligar, ver se o monitor estava ligado, coisas do tipo, né? E vai obtendo informações. A partir desse momento que a pessoa te falou o que estava acontecendo, aí você vai
para a sequência de anotações, tá? Ligar o equipamento para ver se aparece alguma mensagem de erro, se tem alguma sequência de bips, né? Lembram-se quando eu falei lá da placa-mãe, os bips, né? Contínuos, para você ir contando, tá? É importante você anotar aqui se esse procedimento aparece. Se os LEDs, né? Se as lâmpadas do painel, se elas se acendem, se tem algo iluminado ali no painel. E por fim, o post, né? Se há alguma mensagem de erro do procedimento Power On Self-Test, que é o autoteste da própria máquina. Tá? Se passar por tudo isso aqui, o problema não é na inicialização da máquina, né? O problema é no sistema operacional. Então aí você tem que ajustar com o seu cliente, né? Efetivamente o que está acontecendo. Então vamos entender o seguinte. Essa pessoa chegou, deixou o equipamento para você, você identificou a pessoa, identificou o equipamento e perguntou a ela o que estava acontecendo. São as perguntas abertas e fechadas. A partir daí, você ligou o equipamento e foi percebendo essas situações aqui. Se o problema não for de falha de hardware ou de falha de inicialização, é alguma outra situação. Então, assim, pode ser uma falha de aplicativo, uma falha de pacote Office, pode ser uma falha de câmera, pode ser alguma coisa que a pessoa tem ali para relatar para você. E aí é fundamental que você, na frente da pessoa, peça para que ela reproduza o problema. Ela tem que reproduzir para você entender o que é. Eu já passei por algumas experiências assim, né? A pessoa chegava, falava assim, tá com pressa, o equipamento não é meu, é do fulano lá da empresa, só sei que está com defeito e mandaram deixar aí para você. Legal, bacana. Essa pessoa ia embora, ia fazer outra coisa, e aí eu ia mexer no equipamento, né? Olhava, via o que estava acontecendo, ligava na tomada e o bendito ali funcionava, né? Testava tudo que era possível e ele funcionava. Aí entrava em contato com a pessoa, né? Explicava o que estava acontecendo, aí ele falava, não, sabe o que é? De vez em quando ela não liga. Aí é muito difícil, né? É um diagnóstico muito difícil, é um conserto muito difícil, e você precisa saber lidar com isso. Mas na medida do possível, siga todas essas etapas, faça anotações, faça perguntas, e só se dê por satisfeito quando você visualizar o problema na frente da pessoa. Tá? Tenta reproduzir, de repente até é um problema de operação, né? Do usuário, não é do computador, mas é fundamental identificar. Esta etapa, ela geralmente não é muito longa, né? Eu estou me alongando aqui, mas ela não é muito longa. É uma entrevista e você ligar o equipamento. Tá? É fundamental reproduzir na frente do cliente, mas se isso não for possível, compreenda e vamos para a próxima etapa, tá bom? Pode acontecer, né? Não vou dizer para você que sempre será o paraíso. Hoje a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Um cenário diferente por conta da internet. Quando um usuário leva um computador para um técnico, né? Que esse técnico vai cobrar, né? Ele tem uma loja, ele vai cobrar. Muito provavelmente esse computador já passou aí nas mãos de 2 ou 3 pessoas, né? O próprio usuário tentou resolver alguma coisa, chamou o vizinho, que chamou o amigo, e o amigo chamou o sobrinho. Então é importante, é fundamental que você verifique tudo aquilo que for possível. Anote, né? Se você se sentir mais seguro, vá na internet, procure por modelos de ordem de serviço. Lá você vai encontrar todos esses itens para você anotar, escrever e entregar uma via para a pessoa, tá bom? Pode usar à vontade lá, não tem, a maior parte desses documentos não tem nenhuma restrição, mas é fundamental que você faça, tá bom? Muito bem. Outra coisa que pode te ajudar é o próprio Windows, tá? Imaginando que o Windows esteja funcional, tá bom? Se a máquina não liga, você não tem Windows, então aí esquece isso que eu vou te falar. Mas vamos imaginar que o Windows esteja ativo,
e aí você consiga acessá-lo, né? Então tem 3 ferramentas que a gente vai aprender mais adiante em detalhes o que cada uma delas nos oferece, mas eu já te adianto que essas 3 podem te ajudar, tá? Uma delas é o visualizador de eventos, tá bom? Se você entrar lá no seu computador na sua casa, né, for lá na lupinha e digitar eventos, você vai encontrar um visualizador de eventos como esse aqui, tá bom? Ele gera logs, L-O-G-S, tá? Esses logs podem te ajudar a identificar um problema intermitente, por exemplo, uma falha, tá? Então, no cantinho esquerdo aqui tem o Windows Logs, né? Ali a gente pode extrair esses relatórios. Log é um relatório, tá bom? O visualizador de eventos é algo que pode te ajudar. Outra ferramenta é o gerenciador de dispositivos. A gente vai falar muito dele quando nós falarmos especificamente de instalação e configuração de Windows, né? Mas eu já quero te adiantar o seguinte. Nesse aplicativo do próprio Windows, a gente tem uma lista de coisas, de hardwares que estão disponíveis na sua máquina. E cada um deles deve aparecer listado aqui, tá bom? Se houver alguma falha, se houver algum problema, você vai encontrar algo do tipo um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. E isso pode te indicar algumas coisas quando você for fazer o diagnóstico, tá? O gerenciador de dispositivos você encontra lá dentro do painel de controle, tá bom? Você vai lá na lupinha do seu Windows, digita lá gerenciador de dispositivos, ele vai abrir esse carinha aqui para você, tá bom? A mistura do visualizador de eventos com o gerenciador de dispositivos já te dá uma boa ideia daquilo que pode estar falhando ali na máquina, tá? A terceira ferramenta é o gerenciador de tarefas, tá bom? Que a gente tem acesso a ele quando nós pressionamos a combinação de teclas Ctrl, Alt, Del, tudo ao mesmo tempo, tá? Você vai lá, computador ligado, Windows ligado, você vai lá, Ctrl, Alt, Del. Vai abrir uma telinha para você falando assim, deseja iniciar o gerenciador de tarefas. Aí você clica nele, ele vai abrir algo como isso aqui. Vamos entender o seguinte, né? A mistura de eventos, dispositivos e tarefas pode te ajudar muito. Não vai resolver problemas, mas vai te dar dicas do que pode estar acontecendo ou não. A partir do próximo capítulo, que a gente vai começar a falar de redes, de conectividades, né? O gerenciador de tarefas te ajuda a entender muito aquela situação quando a pessoa fala assim, minha máquina está muito lenta para navegar na internet, ou minha máquina está muito lenta para iniciar o meu jogo. Então, lentidões é algo que a gente pode acompanhar a partir do gerenciador de tarefas. Ele tem uma guia aqui, ó, ele tem uma abinha, né, chamada performance, tá bom? E é ali que a gente vai ver, inclusive através de gráficos, né, o que está acontecendo com a memória RAM, com o processador, tá bom? Então é uma ferramenta bem bacana. Esses 3 programas do próprio Windows podem te ajudar a identificar o problema. Na verdade, é informação do cliente, o seu teste e os 3 programas, tá? Lembrando que para você usar os 3 programas, o Windows precisa estar ativo, tá bom? Se a máquina não ligar, você não vai ter acesso a esses 3 programas, tá? Muitas vezes, a pessoa deixa o computador para você e esquece de falar a senha de acesso, né? E você vai precisar, tá bom? Então, lembre-se sempre de perguntar para a pessoa se ela tem, né, se ela vai deixar a senha para você, tá? Ela pode se negar, né? Falar assim, não, a senha eu não te passo, né? Aí você vai ter que negociar com ela. Como é que você vai consertar o equipamento se você não tem a senha, né? Nunca quebre a senha do usuário, tá bom? Ele é quem vai te passar essa senha para você poder trabalhar, tá bom? Não se esqueça disso.